A paz de Cristo, amados, Ismael Couto, mais uma vez aqui no Edificados na Palavra, o nosso canal ao qual meditamos nas Sagradas Escrituras e pensamos juntos no que elas estão dizendo para nós. No vídeo de hoje eu quero meditar com você em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse versículo tem dividido opiniões. Há quem acredita que esse versículo aponta para a reunião, a comunidade de fé que os cristãos viviam nesse tempo, e outros dizem que não, que esse versículo não aponta para isso, que não há necessidade de viver em comunidade de fé para ser igreja. Mas o que será que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui nesse versículo? Primeiro precisamos entender dois aspectos importantes desse versículo para entender. A carta aos Hebreus foi escrita, dentre vários propósitos, com o foco de fortalecer e animar aos novos crentes que estavam cedendo à pressão e voltando para a antiga aliança, para as práticas da antiga aliança. O segundo propósito, o escritor aos Hebreus está apontando nessa carta que o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento, que a nova aliança em Cristo é superior ao Antigo Testamento e à antiga aliança. Então, esses são os dois aspectos que nós olhamos para dentro desse versículo. Outro assunto que eu quero falar sobre esse versículo são dois termos utilizados aqui. O primeiro é, não deixemos. Esse deixemos aqui no grego tem um sentido de abandonar, de desertar. E era exatamente o que estava acontecendo. Os crentes estavam desertando devido à pressão que estavam sofrendo e retornando para as práticas da antiga aliança, do judaísmo. E o outro termo é congregar-nos, do grego epsinagoge, que tem um sentido exatamente de local de reunião, assembleia dos cristãos. Então fica claro que esse versículo está falando de fato que os cristãos tinham a prática sim de se reunirem como igreja, de se reunirem como comunidade de fé. De repente você vai dizer que a igreja ela se reunia no seu início em catacumbas, em cavernas, em locais escondidos, e eu concordo com você. Todavia, precisamos entender que isso era feito devido à perseguição que o cristianismo sofria. Perseguição essa que veio diminuir ou até mesmo acabar após Constantino autorizar o culto cristão e proibir a perseguição a este grupo. E mais à frente, o imperador Teodósio oficializar o cristianismo como religião oficial do império. Então fica claro aqui que o texto está falando sim de reunião, de comunidade de fé, de uma eclésia, de uma igreja. E o versículo fica muito claro também com a tradução da Bíblia King James, que eu gosto muito, e ela diz: não deixemos de nos reunir, ou não deixemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Fica claro que esse versículo está apontando para um povo que estava abandonando esta prática, e o escritor aos Hebreus está fortalecendo a ideia que não deixassem de se reunirem como comunidade de fé, como igreja do Senhor Jesus. Espero que você tenha compreendido e que a paz do Eterno esteja com todos. Amém.